De que maneira os seres extraterrestres chegam até nós? Eles são seres físicos, sólidos, que existem nesta dimensão ou são seres mais sutis? Essas são questões importantes que levantam a possibilidade de que a humanidade não esteja sozinha no vasto universo ou até mesmo no multiverso, conforme tem sido percebido pela ciência. O termo extraterrestre é inadequado, pois parte da premissa de que a Terra é o ponto de referência principal, quando na verdade estamos em um local periférico da Via Láctea, entre muitas galáxias. Embora o termo alienígena possa ser mais apropriado, já que remete a algo natural de outro lugar ou estrangeiro, o fato é que o assunto não é mais visto como excêntrico ou absurdo como no passado. Atualmente, há um crescente debate sobre o assunto e é inegável que a humanidade tem sido visitada por seres de outras partes do universo desde tempos remotos. No entanto, é fundamental compreender melhor a natureza desses seres, seus objetivos e suas intenções ao visitarem nosso planeta. A perspectiva espiritual pode ajudar nesse entendimento, uma vez que muitos dos seres extraterrestres que estão atualmente em missão de paz e auxílio durante essa fase de transição planetária estão aqui para ajudar na evolução da humanidade, com muitos deles reencarnando com tarefas específicas para essa finalidade. Pedro de Campos é um autor importante que tem produzido obras fascinantes sobre o tema dos extraterrestres. Seus livros, como O Fenômeno de Contato e O Universo Profundo, oferecem uma perspectiva muito interessante sobre o assunto, com o apoio de seus mentores, Erasto e Yeshua. Essas referências são valiosas para a abordagem do tema neste canal. Uma das dúvidas iniciais é se os extraterrestres, responsáveis por tantas aparições, abduções e intervenções, como a desativação de ogivas nucleares, estão na mesma dimensão que nós. Eles são seres sólidos da terceira dimensão ou seres dimensionais que utilizam corpos mais sutis. Com o avanço da ciência, descobriu-se que não existe outras civilizações vivendo nesta dimensão em nosso sistema solar. As unidades que habitam Marte, Júpiter, Vênus, vibram em planos espirituais mais sutis e elevados. Isso significa que os alienígenas que nos visitam provavelmente vêm de locais muito distantes da galáxia, talvez até de outras galáxias. Essas viagens interestelares levariam muitos anos, talvez centenas ou milhares de anos, para serem realizadas, mesmo se a nave alcançasse a velocidade da luz. Se o extraterrestre tivesse um corpo sólido, limitado como o nosso, ele não teria condição de fazer viagens tão longas, já que nossa ciência nos diz que tudo que se aproxima da velocidade da luz se desintegra e se transforma em energia. Um conceito que ajuda a entender esse contexto é aquele que o mentor Erasto, do médium Pedro de Campos, compartilhou com a comunidade ufológica mundial, da qual Pedro é um membro ativo e respeitado. O conceito de que os extraterrestres são seres de planos espirituais mais elevados que os utilizam para se comunicar e interagir conosco. No livro Universo Profundo, o mentor Erasto apresenta o conceito de ultraterrestre, que já foi abordado em outros vídeos na internet. Ele utiliza o termo extraterrestre para se referir aos seres que estão em nossa dimensão, ou seja, seres sólidos que poderíamos ver com nossos olhos físicos se estivessem aqui. Por outro lado, ele chama de ultraterrestre os seres que também vêm de outros mundos,
mas que estão encarnados em corpos mais sutis do que o nosso. Mesmo que tenham corpos físicos, não podemos vê-los com nossos olhos ou instrumentos tecnológicos, porque eles vibram em uma densidade de matéria mais rarefeita. No livro UFO, Fenômeno de Contato, o mentor Yoshua Ben-Un explica que os ultraterrestres conseguem se comunicar com os médios da Terra mediunicamente, mas através de canalizações. Eles usam seu poder mental para irradiar uma telepatia que o médium capta e verbaliza com suas próprias palavras. Para operar na dimensão terrestre, os ultraterrestres precisam se materializar em nossa dimensão, mas isso é feito por meio de um processo diferente da materialização de espíritos que conhecemos. Eles formam um banco de plasma terrestre, utilizando uma partícula etérica do duplo etérico, mas das células tronco de organismos terrestres. Com esse material biológico etérico, eles conseguem fazer uma espécie de salto quântico ou queda quântica. Neste livro intitulado Universo Profundo, o mentor Erasto apresenta o conceito de ultraterrestres que já foi discutido em outros vídeos aqui no YouTube. Resumidamente, ele se refere aos seres que estão em nossa dimensão como extraterrestres, ou seja, seres sólidos que podemos enxergar com nossos olhos físicos. Já os ultraterrestres são provenientes de outros mundos e habitam corpos mais sutis que os nossos, o que os tornam invisíveis para nossos olhos e instrumentos tecnológicos. Esses seres se comunicam com médios terrestres por meio de canalizações, utilizando seu poder mental para irradiar uma mensagem telepática que é verbalizada pelo médium. Para operarem em nossa dimensão, os ultraterrestres precisam se materializar, o que é feito por meio de um processo denominado teleplastia. Porém, como seus corpos são mais sutis, tornam-se vulneráveis às leis da física da nossa dimensão e pode até mesmo desencarnar se algo der errado durante o processo. Já os extraterrestres, que possuem corpos sólidos em nossa dimensão, não precisam se materializar, mas precisam encontrar uma forma de vencer as distâncias interestelares para chegar até aqui. Para isso, utilizam a teleportação, um processo que envolve a abertura de portais dimensionais ou buracos de minhoca para trafegar no hiperespaço, uma outra realidade do espaço-tempo, que lhes permite vencer grandes distâncias do universo em um curto período de tempo. Esse fenômeno é bem mais raro, sendo a grande maioria dos seres alienígenas que nos visitam composto de seres ultraterrestres, conforme explicado pelos mentores espirituais de Pedro de Campos. Tanto os alienígenas que são materializados, quanto os teleportados, assumem um corpo físico quando se manifestam aqui na Terra. Por serem seres encarnados, estão sujeitos às leis da física, o que significa que, se algo acontecer durante o processo de densificação do corpo físico ou teleportação, eles podem perecer. Exemplos desses episódios são os casos conhecidos de Roosevelt e Varginha na ufologia mundial. Além disso, outra forma de interação desses seres com a humanidade é através da projeção astral, em que eles podem estar com seus corpos físicos em suas naves e, simultaneamente, se manifestarem nos planos espirituais da Terra ou nos visitarem no plano físico sem serem vistos. Isso permite que observem e ajam nos bastidores da vida humana. À medida que a humanidade avança, a projeção astral se torna um instrumento cada vez mais controlado e consciente de evolução e aprendizado.
Embora haja relatos de alienígenas que não são bem intencionados e agem fora da ética cósmica, estes são minoria, e a maioria dos irmãos das estrelas estão aqui em missão de paz e auxílio. Um dia, quando tivermos merecimento, poderemos ter um contato em massa com esses seres e entender que fazemos parte de uma grande família cósmica. No entanto, voltaremos a este tema mais tarde, especialmente no que diz respeito aos alienígenas responsáveis pelas abduções que agem fora da ética cósmica e são constantemente monitorados pelas forças da luz que zelam pelo nosso planeta.